Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 102. Celebrante. Dizia-se que Muelache concede visões do futuro em diferentes períodos, mas com mais frequência no ponto de transição entre os reinos, quando uma alma está se aproximando dos salões tranquilinos. Da Mítica de Hesse, página 144. Kaladin caminhava pela cidade com Adolin e Sil. A troca de dinheiro fora rápida e eles deixaram a esprena da espada de Adolin com os outros. Depois que Shallan tomou a mão da Olho Morto, ela a seguiu. Chegar àquela cidade havia sido um bom avanço rumo a finalmente sair daquele lugar e alcançar Dalinar. Infelizmente, uma cidade totalmente nova, cheia de ameaças desconhecidas, não o encorajava a relaxar. A cidade não era tão densamente povoada quanto a maioria das cidades humanas, mas a variedade de esprenos era impressionante. Navegantes como Iko e seus marinheiros eram comuns, mas também havia esprenos que pareciam muito com a espada de Adolin, pelo menos antes de ela ter sido morta. Eles eram feitos inteiramente de vinhas, embora possuíssem mãos de cristal e usassem roupas humanas. Igualmente comuns eram esprenos com pele preta como tinta, que brilhava com uma variedade de cores quando a luz batia nela do ângulo certo. Suas roupas pareciam fazer parte deles, como as dos crípticos e dos esprenos de honra. Um pequeno grupo de crípticos passou ali perto, andando bem juntos. Cada um tinha uma cabeça com um padrão ligeiramente diferente. Havia outros esprenos com a pele parecendo pedra rachada, com luz derretida brilhando de dentro. Ainda outros tinham pele da cor de cinzas velhas e brancas. E quando Kaladin viu um desses apontando para alguma coisa, a pele se esticando na dobra do seu braço se desintegrou e foi soprada para longe, revelando a junta e as articulações do húmero. A pele rapidamente se regenerou. A variedade lembrou Kaladin das fantasias do culto dos momentos, embora ele não identificasse um único espreno de honra. E não parecia que os outros esprenos se misturavam muito. Humanos eram raros o bastante para que os três, incluindo Sil imitando uma Letiana, chamassem atenção. Edifícios eram construídos com tijolos em cores variadas, ou blocos de muitos tipos de pedras. Cada edifício era uma mistura de materiais, sem um padrão que Kaladin pudesse determinar. Como eles conseguem materiais de construção? Indagou Kaladin enquanto seguiam as instruções do cambista para chegar ao mercado mais próximo. Há pedreiras desse lado. Sil franziu o senho. Eu. Ela inclinou a cabeça. Sabe de uma coisa? Não tenho certeza. Acho que nós fazemos com que elas apareçam deste lado, de algum modo, vindo do lado de vocês. Como Iko fez com o gelo. Eles parecem vestir qualquer coisa, disse Adolin, apontando. Aquele é um casaco de oficial aletiano, sobre um colete de escriba azichiano. Uma túnica taxicana usada com calças, e ali tem quase um tlunco taileno completo, mas faltam as botas. Não há crianças, notou Kaladin. Tem algumas, disse Sil. Elas só não são pequenas, como crianças humanas. Como isso funciona? Questionou Adolin. Bem, certamente é menos caótico do que o método de vocês. Ela fez uma careta. Nós somos feitos de poder, somos pedaços de deuses. Há lugares onde esse poder se aglutina, e partes dele começam a tomar consciência. Você vai até lá e volta com uma criança. Eu acho. Adolin deu uma risadinha. O que foi? Perguntou Kaladin. Isso não é muito diferente da explicação que minha babá me contou quando perguntei a ela de onde vinham os bebês.
Uma história absurda sobre como os pais assavam uma criança nova a partir de argila de creme. Não acontece com frequência, disse Sil enquanto passavam por um grupo de esprenos cinza sentados ao redor de uma mesa e observando a multidão. Eles fitaram os humanos com nítida hostilidade e um deles sacudiu os dedos na direção de Kaladin. Os dedos explodiram em poeira, deixando à mostra ossos que rapidamente foram reenvoltos em carne. Fazer crianças não acontece com frequência, indagou Adolin. Sil assentiu. É raro. A maioria dos esprenos passa centenas de anos sem fazer isso. Centenas de anos. Raios, sussurrou Kaladin, pensando no assunto. A maioria desses esprenos são tão velhos assim. Ou mais velhos ainda, replicou Sil. Mas o envelhecimento não funciona igual para os esprenos. Do mesmo modo que o tempo. Não aprendemos tão rápido, nem mudamos muito, sem um laço. As torres no centro da cidade mostravam a hora através de fogos ardendo em um conjunto de buracos verticais. Logo eles poderiam calcular o tempo para se reencontrar com os outros em uma hora, como combinado. O mercado se revelou na maior parte composto de barracas a céu aberto, com itens empilhados em mesas. Mesmo em comparação com o mercado improvisado de Uritiro, aquele ali parecia efêmero. Mas não havia ventos de tormenta com que se preocupar ali, então provavelmente fazia sentido. Eles passaram por uma barraca de roupas e naturalmente Adolin insistiu em parar. O espreno oleoso que administrava o local tinha uma maneira estranha, muito sucinta, de falar, com um uso esquisito das palavras. Mas ele falava aletiano, ao contrário da maior parte da tripulação de Icó. Kaladin esperou o príncipe acabar. Até que Sil se aproximou, usando um poncho muito acima do seu tamanho, amarrado com um cinto. Na cabeça, ela usava um enorme chapéu mole. O que é isso? Indagou Kaladin. Roupas. Por que você precisa de roupas? Você já vem com as suas. Elas são chatas. Você não pode mudá-las. Neste lado, preciso de luz das tempestades. Além disso, o vestido é parte da minha essência. Então na verdade estou andando por aí pelada o tempo todo. Não é a mesma coisa. É fácil para você dizer isso. Compramos roupas para você. Você tem 3 conjuntos. 3. Estranhou ele, olhando para suas roupas. Eu tenho meu uniforme e este aqui que Icó me deu. Mas o que você está usando debaixo desse aí? Roupas de baixo? Perguntou Kaladin. Isso mesmo. Significa que você tem 3 mudas de roupa, enquanto eu não tenho nenhuma. Nós precisamos de 2 mudas para que uma possa ser lavada enquanto usamos a outra. Para vocês não ficarem fedidos. Ela revirou os olhos exageradamente. Olhe só, você pode dar essas roupas para Shalom quando eu me cansar delas. Você sabe como ela gosta de chapéus. Isso era verdade. Ele suspirou, quando Adolin voltou com outro conjunto de roupas de baixo para cada um deles, junto com uma saia para Shalom. Kaladin pediu que ele negociasse a roupa que Sil estava usando também. Os preços eram surpreendentemente baratos, e acabaram usando uma fração minúscula do orçamento. Seguiram em frente, passando por barracas que vendiam materiais de construção. De acordo com as placas que Sil podia ler, alguns itens eram muito mais caros do que os outros. Sil parecia pensar que a diferença tinha a ver com quão permanente a coisa era em Shadesmar, o que fez com que Kaladin se preocupasse com as roupas que haviam comprado. Encontraram um lugar que vendia armas e Adolin tentou negociar enquanto Kaladin dava uma espiada. Algumas facas de cozinha. Alguns machados de mão. Pousada em uma caixa trancada com tampa de vidro, uma longa e fina corrente prateada. Gostou? Perguntou a lojista, que era feita de vinhas, com o rosto parecendo formado de barbante verde, e usava um rava com a mão segura de cristal exposta. Só 1000 brons de luz das tempestades. 1000 brons? Questionou Kaladin. Ele olhou para baixo na direção da caixa, que estava presa à mesa e guardada por um pequeno espreno laranja que parecia uma pessoa. Não, obrigado. Os preços ali eram realmente bizarros. As espadas se provaram mais caras do que Adolin esperava, mas ele comprou 2 arpões, e Kaladin se sentiu muito mais seguro com um deles nas mãos. Seguindo em frente, Kaladin notou que Sil estava encolhida em seu poncho grande demais,
o cabelo enfiado no colarinho e o chapéu puxado para baixo para sombrear seu rosto. Parecia que ela não confiava que a ilusão de Shallan impediria que fosse reconhecida como um espreno de honra. A barraca de comida que encontraram tinha mais latas como aquelas do navio. Adolin começou a pechinchar e Kaladin se acomodou para esperar de novo, avaliando aqueles que passavam na rua em busca de qualquer perigo. Contudo, seu olhar foi atraído por uma barraca diante deles, que vendia arte. Kaladin nunca dera muita atenção para a arte. Ou a imagem representava algo útil, como um mapa, ou era basicamente sem sentido. E ainda assim, em meio às pinturas em exibição, havia uma pequena, pintada com pinceladas grossas de tinta a óleo, branco e vermelho, com linhas negras. Quando ele desviava o olhar, acabava sendo atraído de novo para ela, estudando a maneira como os pontos claros se combinavam com os traços escuros. Como 9 sombras, ele pensou, com uma figura ajoelhada no meio. A esprena de cinzas acenou animadamente, apontando para leste e fazendo um gesto de corte. Ela falava em um idioma que Shallan não compreendia, mas felizmente Padrão conseguiu servir de intérprete. "Ah", disse ele. "Sim, estou vendo. Ela não vai navegar de volta para a perpendicularidade de cultura." "Não, não vai." A mesma desculpa. Perguntou Shallan. "Sim. Esprenos de vazio em navios de guerra e exigindo tributo de qualquer um que se aproxime." "Ah." Ela disse que prefere negociar com os prenos de honra a fazer outra viagem para a perpendicularidade. "Acho que isso é um insulto." "Ha, ha, ha." "Preno de vazio", disse Azuri. "Será que ela pode ao menos explicar o que isso significa?" A esprena de cinzas começou a falar rapidamente depois da pergunta de Padrão. "Ela diz que há muitas variedades. Alguns são luzes douradas, outros são sombras vermelhas. Curioso? Sim. E parece que alguns dos moldados estão com eles. Homens com conchas que podem voar. Eu não sabia disso." "O quê?" disse Azuri. "Shadesmar mudou nesses últimos meses", explicou o Padrão. Esprenos de vazio chegaram misteriosamente a oeste do Nexo da Imaginação, perto de Marat ou de Tukar, ao lado. E eles navegaram e tomaram a perpendicularidade. Ela diz que ultimamente, se você cuspir, vai pegar em um deles. Ha, ha, ha. Eu não acho que ela tenha saliva de verdade. Shallan e Azuri se entreolharam enquanto a marinheira recuava para seu navio, onde mandras estavam sendo arreados. O espreno da espada de Adolin estava ali perto, aparentemente satisfeito em permanecer onde Shallan ordenava. Passantes desviavam o olhar dela, como se estivessem envergonhados de vê-la ali. "Bem, o notário do porto estava certo", disse Azuri, cruzando os braços. "Nenhum navio rumo aos picos ou à cidade de Thailen. Esses destinos são próximos demais de fortalezas do inimigo." Talvez devêssemos tentar ir para as planícies quebradas, sugeriu Shallan. Isso significaria ir para leste, uma direção em que os navios estavam mais inclinados a tomar atualmente. Significaria se afastar tanto do ponto para onde Kaladin queria ir quanto do ponto para onde Azuri queria ir, mas pelo menos seria alguma coisa. Se chegassem lá, ela ainda teria que encontrar uma maneira de ativar o sacroportal daquele lado. O que aconteceria se ela falhasse? Imaginou os presos em algum lugar distante, cercados pelas contas, lentamente morrendo de fome. "Vamos continuar perguntando aos navios da nossa lista", disse ela, seguindo na frente. O navio seguinte na fila era um longo e majestoso barco feito de madeira branca com detalhes dourados. Toda sua apresentação parecia dizer boa sorte em conseguir pagar por mim. Até mesmo os mandras sendo conduzidos para aquela nau de um dos armazéns usavam arreios dourados. De acordo com a lista do notário do porto, essa nau estava seguindo para um lugar chamado de Integridade Duradoura, que ficava a sudoeste. Essa era mais ou menos a direção para onde Kaladin queria ir. Então Shallan fez com que Padrão parasse um dos estribeiros dos mandras e perguntasse se o capitão do navio aceitaria levar passageiros humanos. A estribeira, uma esprena que parecia feita de névoa ou neblina, apenas deu uma gargalhada e foi embora como se houvesse escutado uma grande piada.
Suponho que devemos considerar isso um não, disse Azuri. O próximo navio na fila era uma nau esguia que parecia rápida para os olhos inexperientes de Shallan. Uma boa escolha, o notário havia observado, e que provavelmente seria hospitaleira para com humanos. De fato, um espreno trabalhando no convés acenou enquanto eles se aproximavam. Ele colocou um pé calçado com uma bota sobre a murada do navio e olhou para baixo com um sorriso. Que tipo de espreno tem pele parecida com pedra rachada? Ele brilhava no fundo, como se fosse derretido por dentro. Humanos! Gritou ele em Vedeno, lendo o cabelo de Shallan como sinal da sua descendência. Vocês estão longe de casa. Ou perto, eu suponho. Só que no reino errado. Estamos procurando uma passagem. Disse Shallan em voz alta. Para onde está navegando? Leste. Rumo à livre luz. É possível negociar passagens? Claro. É sempre interessante ter humanos a bordo. Só não como minha galinha de estimação. Mas as negociações terão que esperar. Teremos uma inspeção em breve. Voltem em meia hora. O notário do porto havia mencionado aquilo. Uma inspeção oficial dos navios acontecia na primeira hora. Todos os dias. Shallan e a equipe recuaram, e ela sugeriu voltar para o ponto de encontro perto do notário do cais. Enquanto se aproximavam, Shallan pôde ver que o navio de Icó já estava sendo inspecionado por outro oficial do porto, outro espreno feito de vinhas e cristal. Talvez possamos convencer Icó a nos levar, se insistirmos mais. Talvez. Azuri arquejou e agarrou Shallan pelo ombro, puxando-a bruscamente para um beco entre dois armazéns, fora do campo de visão do navio. Danassan! O que foi? Interpelou Shallan enquanto o padrão, lentamente, o espreno de Adolin se juntavam a elas. Olhe lá em cima, disse Azuri, falando com Icó, no tombadilho. Shallan franziu o senho, então o espiou, identificando o que havia deixado passar antes. Uma figura com a pele marmorizada de um parchemano. Ele flutuava uns 60 centímetros acima do convés, perto de Icó, assomando como um tutor severo sobre um estudante tolo. O espreno com o corpo dotado de vinhas e cristal caminhou até lá, se reportando ao parchemano. Talvez devêssemos ter perguntado quem faz as inspeções, disse Azuri. O arpão de Kaladin atraiu olhares nervosos, enquanto ele cruzava a rua entre as barracas para olhar mais de perto a pintura. Será que um espreno pode ser ferido neste reino? Especulou uma parte dele. Os marinheiros não carregariam arpões se as coisas não pudessem ser mortas deste lado. Certo? Ele teria que perguntar a Sil quando ela terminasse de servir de intérprete para Adolin. Kaladin se aproximou da pintura. As imagens ao lado dela exibiam uma habilidade técnica muito maior. Eram retratos de qualidade, capturando perfeitamente seus modelos humanos. Aquela ali era comparativamente desleixada. Parecia que o pintor havia simplesmente pegado uma faca coberta de tinta e a entornado na tela, criando formas genéricas. Formas assombrosas e belas. Na maior parte, vermelhas e brancas, mas com uma figura no centro, lançando 9 sombras. Dalinar, ele pensou. Falhei com Ellocar. Depois de tudo por que passamos, depois das chuvas e de confrontar Moashi, eu falhei. E perdi sua cidade. Ele estendeu os dedos para tocar a pintura. Maravilhoso, não é? Disse uma esprena. Kaladin deu um pulo, baixando timidamente os dedos. A proprietária daquela barraca era uma mulher navegante, baixa, com um rabo de cavalo de bronze. É uma peça única, humano, disse ela. Da distante corte dos deuses, uma pintura feita para ser vista apenas por uma divindade. É excepcionalmente raro que uma delas escape de ser queimada na corte e chegue até o mercado. 9 sombras, observou Kaladin. Os desfeitos. Essa é uma peça feita por Nenefra. Dizem que cada pessoa vê algo diferente nas obras-primas dele. E pensar que estou cobrando um preço tão minúsculo. Apenas 300 brons de luz das tempestades. De verdade, os tempos estão difíceis no mercado de arte. Imagens sinistras da visão de Kaladin se sobrepuseram às pinceladas vivas na tela.
Ele precisava alcançar a cidade de Thailand. Precisava chegar a tempo. O que era aquele distúrbio atrás dele? Kaladin forçou-se a sair do seu devaneio e olhou sobre o ombro, em tempo de ver Adolin trotando na sua direção. Temos um problema, informou o príncipe. Como foi que você não mencionou isso? Reclamou Shallan com o pequeno espreno no escritório de registro. Como pôde deixar de comentar que um espreno de vazio domina a cidade? Eu pensei que todos soubessem. Respondeu ele, as vinhas se enrolando e se movendo nos cantos do seu rosto. Ah, céus! Ah, nossa! A raiva não ajuda, humana. Eu sou um profissional. Não é meu trabalho explicar coisas que você já deveria saber. Ele ainda está no navio de Icó, disse Azuri, olhando pela janela. Porque ele ainda está no navio de Icó. Isso é estranho, comentou o espreno. Cada inspeção costuma levar apenas 13 minutos. Danação. Shallan expirou, tentando se acalmar. Voltar para o notário havia sido um risco calculado. Ele provavelmente estava trabalhando com os moldados, mas esperavam intimidá-lo a contar tudo. Quando isso aconteceu? Indagou Shallan. Meu amigo espreno nos contou que essa era uma cidade livre. Já faz meses, disse o espreno de vinhas. Ah, eles não têm controle total aqui. Veja bem. Só uns poucos oficiais e promessas dos nossos líderes de segui-los. 2 moldados vêm dar uma olhada de vez em quando. Acho que o outro é bem maluco. Kirio, que está fazendo as inspeções. Bem, talvez ele também seja maluco. Na verdade. Sabe, quando ele fica zangado. Danação. Praguejou Azuri. O que houve? Ele acabou de incendiar o navio de Icó. Kaladin atravessou a rua de volta correndo e encontrou Sil no centro de uma zona de atividade. Ela havia puxado seu chapelão para baixo para obscurecer o rosto, mas uma coleção de esprenos estava ao redor da barraca de comida, apontando para ela e falando. Kaladin abriu caminho aos empurrões, pegou Sil pelo braço e afastou-a da barraca. Adolin o seguiu, segurando seu arpão em uma mão e um saco de comida na outra. Ele olhou de modo ameaçador para os esprenos da multidão que se reunirá, que não foram atrás deles. Eles reconheceram você, disse Kaladin para Sil, mesmo com a cor de pele ilusória. Ai, talvez. Sil. Ela segurava o chapéu com uma mão, o outro braço na mão dele enquanto Kaladin a arrastava pela rua. Então, você sabe que eu mencionei que havia escapulido dos outros esprenos de honra. Sei. Pois então, pode haver uma enorme recompensa pelo meu retorno, postada em basicamente todos os portos de Shadesmar, com minha descrição e algumas imagens. Ai, é isso. Você foi perdoada, disse Kaladin. O pai das tempestades aceitou o seu laço comigo. Seus irmãos estão vigiando a Ponte 4, investigando laços em potencial para eles mesmos. Isso é meio recente, Kaladin, e duvido que eu tenha sido perdoada. Os outros nas planícies quebradas se recusavam a falar comigo. Na opinião deles, sou uma criança desobediente. Ainda há uma recompensa incrível de luz das tempestades para a pessoa que me entregar a capital dos esprenos de honra, integridade duradoura. E você não achou que era importante me contar isso? Claro que achei. Agora mesmo. Eles pararam para permitir que Adolin os alcançasse. Os esprenos na barraca de comida ainda estavam falando. Raios! A notícia logo se espalharia por Celebrante. Kaladin olhou feio para Sil, que se encolheu dentro do poncho enorme que havia comprado. Azuri é uma caçadora de recompensas, disse ela em um fio de voz. E eu sou. Sou meio que um espreno olhos claros. Eu não queria que você soubesse, para que não me odiasse, como os odeia. Kaladin suspirou, tomando-a pelo braço novamente e puxando-a rumo ao cais. Eu deveria ter imaginado que esse disfarce não funcionaria. Acrescentou ela. Obviamente, sou bonita e interessante demais para me esconder. Notícias sobre isso podem dificultar que a gente obtenha passagem, replicou Kaladin. Nós. Ele parou na rua. Aquilo mais à frente é fumaça. O moldado pousou no cais,
jogando Icó no chão do desembarcadouro. Atrás, o navio tornou-se uma pira ardente. Os outros marinheiros e inspetores correram pela prancha de embarque, amontoados e desesperados. Shalom assistia da janela. Perdeu o fôlego quando o moldado se elevou a alguns centímetros do chão, então deslizou rumo ao edifício do notário. Ela sugou luz das tempestades por reflexo. Façam cara de assustados, disse ela para os outros. Agarrou o espreno de Adolin pelo braço e puxou-o para o lado da sala do escrivão. O moldado entrou subitamente e encontrou-os encolhidos de medo, usando o rosto dos marinheiros que Shalom havia desenhado. Padrão era o mais estranho, pois sua cabeça esquisita teve que ser coberta com o chapéu para ter alguma possibilidade de parecer realista. Por favor, não repare que somos os mesmos marinheiros do navio. Por favor. O moldado ignorou-os, planando até o assustado espreno de vinhas atrás da mesa. Aquele navio estava escondendo criminosos humanos, sussurrou o Padrão, traduzindo a conversa do moldado com o notário. Eles tinham um hidratador e restos de alimentos humanos, comidos, no convés. Há 2 ou 3 humanos, um espreno de honra e um críptico. Vocês viram esses criminosos? O espreno de vinhas ganhou junto da escrivaninha. Eles foram ao mercado em busca de suprimentos. Perguntaram se havia navios que lhes dessem passagem para a perpendicularidade. Você escondeu isso de mim? Porque todo mundo pensa que eu vou sair contando coisas sem motivo. Ora, eu preciso de perguntas, não de pressupostos. O moldado virou-se para ele com um olhar gélido. Apague aquilo, disse ele, indicando o incêndio. Use o estoque de areia da cidade, se necessário. Sim, ó grandioso. Se me permite dizer, iniciar incêndios no cais não é prudente. Eu não permito que diga. Quando terminar de apagar o fogo, retire suas coisas deste escritório. Você será substituído imediatamente. O moldado saiu do recinto, deixando entrar o cheiro de fumaça. O navio de Icó afundou, as chamas bem altas. Ali perto, marinheiros de outros navios tentavam desesperadamente controlar seus mandras e afastar seus barcos. Minha nossa, disse o espreno atrás da mesa, e olhou para eles. Você é uma radiante. Os antigos juramentos estão sendo feitos novamente. Sim, Disse Shalom, ajudando o espreno de Adolin a se levantar. O pequeno espreno apavorado se impertigou. Que dia glorioso! Glorioso! Nós esperamos por tanto tempo que a honra dos homens retornasse. Ele se levantou e gesticulou. Vão, por favor. Entrem em um navio. Vou atrasá-lo. Vou sim, se aquele lá retornar. Mas vão embora rápido. Kaladin sentia alguma coisa no ar. Talvez fosse o farfalhar de tecido, familiar depois de horas cavalgando os ventos. Talvez fosse a postura das pessoas mais adiante na rua. Ele reagiu antes de entender o que era, agarrando Sil e Adolin e puxando-os para dentro de uma tenda na beira do mercado. Um moldado passou voando do lado de fora, seguido por sua sombra, que apontava para a direção errada. Raios! Disse Adolin. Bom trabalho, Cal. A tenda estava ocupada por um único espreno perplexo feito de fumaça, todo estranho com um chapéu verde e o que pareciam ser roupas de papaguampas. Saiam, disse Kaladin, o cheiro de fumaça no ar enchendo-o de medo. Eles seguiram apressadamente através de uma viela entre armazéns, até o cais. Mais além, o navio de Icó ardia, fulgurante. Havia um caos nas docas enquanto os esprenos corriam em todas as direções, gritando na sua estranha linguagem. Sil arquejou, apontando para um navio decorado em branco e ouro. Precisamos nos esconder. Agora. Esprenos de honra? Perguntou Kaladin. Sim. Puxe seu chapéu para baixo, volte para o beco. Kaladin vasculhou a multidão. Adolin, você está vendo os outros? Não. Pela alma de Shar. Não há água para apagar o fogo. Ele vai queimar durante horas. O que aconteceu? Um dos marinheiros de Icó surgiu da multidão. Tive um vislumbre de algo que o moldado estava segurando. Acho que ele pretendia assustar Icó,
mas iniciou o incêndio por acidente. Espere, Kaladin pensou. Ele está falando aletiano. Shala? Perguntou enquanto 4 navegantes se aproximavam. Estou bem aqui. Disse um espreno diferente. Estamos encrencados. O único navio que talvez concordasse em nos dar passagem é aquele lá. Aquele navegando para longe é toda. Kaladin suspirou. Ninguém mais cogitou nos levar, disse Azuri. E estavam todos indo nas direções erradas, de qualquer modo. Estamos prestes a ficar encalhados. Podemos tentar entrar em um navio à força, sugeriu Kaladin. Tomar o controle dele? Talvez. Adolin balançou a cabeça. Acho que isso levaria muito tempo e criaria muito alvoroço. O moldado nos encontraria. Bem, talvez eu possa lutar com ele, replicou Kaladin. Um único inimigo. Devo ser capaz de enfrentá-lo. Usando toda a nossa luz das tempestades no processo? Perguntou Shala. Estou apenas tentando dar ideias. Pessoal, disse Sil. Acho que tive uma ideia. Uma péssima ideia muito boa. O moldado saiu à procura de vocês. Informou Shalom a Kaladin. Ele voou para o mercado. Ele passou por nós. Pessoal. Mas logo ele vai voltar para cá. Parece que Sil está com a cabeça a prêmio. Pessoal, nós precisamos de um plano, disse Kaladin. Se ninguém. Ele perdeu o fio da meada. Sil havia começado a correr em direção à majestosa nau branca e dourada, que estava sendo lentamente puxada para longe do cais. Ela descartou seu poncho e chapéu, então gritou para o navio enquanto corria pelo pier ao lado dele. Ei, olhem para cá. O barco parou lentamente, os condutores desacelerando seus mantras. 3 esprenos de honra azul esbranquiçados apareceram na murada, olhando para baixo totalmente em choque. Silferena, a filha antiga, gritou um deles. Sou eu, gritou ela de volta. É melhor vocês me pegarem antes que eu escape. Uau, estou me sentindo caprichosa hoje. Posso simplesmente desaparecer de novo, fugir para um lugar onde ninguém poderá me achar. Funcionou. Uma prancha de embarque desceu e Sil correu o navio adentro, seguida pelo resto do grupo. Kaladin entrou por último, vigiando nervosamente sobre o ombro, esperando que o moldado viesse atrás deles a qualquer momento. Ele veio, mas parou na boca do beco, assistindo-o subir a bordo do navio. Aparentemente, esprenos de honra o faziam hesitar. A bordo, Kaladin descobriu que a maioria dos marinheiros eram daqueles esprenos feitos de névoa ou neblina. Um deles estava amarrando os braços de Sil com corda. Kaladin tentou intervir, mas Sil sacudiu a cabeça. Agora não, disse ela, sem fazer som. Tudo bem. Ele discutiria com os esprenos de honra depois. O navio se afastou, unindo-se a outros que fugiam da cidade. Os esprenos de honra não prestaram muita atenção em Kaladin e nos outros, embora um deles houvesse tomado seus arpões e outro vasculhado seus bolsos, confiscando suas gemas infundidas. Enquanto a cidade diminuía a distância, Kaladin viu o moldado flutuando acima do cais, ao lado da trilha de fumaça de um navio incendiado. Por fim, ele saiu zunindo na outra direção. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.